Confiar em Deus quando tudo ao nosso redor parece desmoronar é um desafio que muitos enfrentam em silêncio, mas poucos entendem como essa confiança pode se transformar em força verdadeira para vencer crises. Imagine-se naquele momento onde as portas se fecham, as esperanças parecem minguar e as incertezas dominam o coração. É exatamente nesse cenário que a história de Isaac, em Gênesis 26, se destaca como uma luz guia, mostrando que a prosperidade não depende das circunstâncias, mas da nossa atitude de fé e obediência. Hoje, vamos mergulhar nessas lições preciosas que essa passagem nos oferece. Lições que podem renovar sua esperança e transformar sua caminhada. Isaac, filho de Abraão, viveu tempos difíceis. Uma grande fome assolava a terra, e muitos buscavam fugir ou encontrar soluções humanas para a crise. No entanto, Deus o chamou a permanecer firme e confiar em sua promessa de bênçãos. Essa história antiga carrega ensinamentos atemporais, pois, mesmo em tempos de crise, Deus não abandona aqueles que se colocam em seus caminhos. Fique comigo até o final, porque vou revelar 5 lições poderosas, extraídas desse episódio, que vão fazer você repensar sua relação com a fé, o trabalho e a prosperidade. Agora, você pode estar se perguntando, mas o que exatamente essa história tem a ver com o meu dia a dia? A resposta é simples, mas profunda. Em qualquer momento da vida em que nos sentimos pressionados pelas dificuldades, Isaac nos mostra que existe um caminho de esperança e crescimento. Não se trata apenas de esperar passivamente, mas de agir com coragem, sabedoria e, sobretudo, obedecendo à voz de Deus. Vamos juntos descobrir como aplicar esses princípios no nosso cotidiano, seja na vida pessoal, familiar ou profissional. Antes de começar, quero convidar você a se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo edificante que prepare seu coração e sua mente para viver uma vida plena. Curta o vídeo se você já enfrentou alguma crise e sentiu a necessidade de uma direção divina. E conte para mim, nos comentários, de onde você está assistindo, para que eu possa orar por você e pela sua situação. Essa troca de experiências é fundamental para fortalecermos nossa fé em comunidade. Durante nossa conversa, vamos lembrar que a fé não é um sentimento frágil, mas uma força que sustenta, que impulsiona e que abre portas onde parece não haver saída. O segredo está em confiar nas promessas de Deus, mesmo quando o cenário é desafiador, como aconteceu com Isaac. Ele nos ensina que a prosperidade verdadeira vai muito além das coisas materiais. É um estado de plenitude que abrange todas as áreas da vida. É importante destacar que essa jornada de fé e prosperidade não é para os que buscam atalhos ou soluções mágicas, mas para aqueles que desejam construir uma base sólida, com ética, paciência e perseverança. Nos próximos minutos, você vai entender como esses pilares se encaixam e se fortalecem mutuamente, formando o alicerce para um futuro abençoado. O caminho pode ser difícil, mas é recompensador e duradouro. Por fim, enquanto nos aprofundamos nessas lições, mantenha o coração aberto para a transformação. Cada palavra pode ser um convite para um novo começo, para uma renovação da esperança. E, ao entendermos essas verdades, estaremos prontos para seguir para o próximo passo, entendendo o contexto histórico e espiritual de Gênesis 26, que é fundamental para compreendermos a profundidade dessa mensagem. Para entendermos a história de Isaac em Gênesis 26, é fundamental mergulhar no cenário histórico que envolve esse momento. A terra enfrentava uma grande fome, um período marcado por escassez e dificuldades severas para toda a população. Essas condições não apenas testavam a capacidade física das pessoas, mas também sua fé e confiança na providência divina. Era um tempo em que muitos buscavam soluções rápidas, fugindo para regiões mais promissoras, tentando escapar da crise, mas sem a garantia de encontrar paz
ou prosperidade. O convite que Deus faz a Isaque para permanecer em Gerar surge nesse contexto. Uma ordem que, à primeira vista, parecia contradizer a lógica humana, mas que trazia um ensinamento profundo sobre fé e obediência. Isaque não era apenas um homem comum. Ele carregava o peso da promessa que Deus fizera a seu pai Abraão, uma promessa que envolvia não apenas a bênção pessoal, mas o estabelecimento de uma grande nação que mudaria a história. Ele era a continuidade de um pacto sagrado, um elo entre o passado e o futuro, onde a fé precisava se manifestar em ações concretas, mesmo em meio às adversidades. A missão de Isaque naquele momento não era simplesmente sobreviver, mas confiar em Deus e ser um canal das bênçãos que estavam por vir. Isso mostra como muitas vezes Deus chama cada um de nós para sermos fiéis no presente, mesmo quando o futuro parece incerto. A fé e a obediência são elementos que permeiam toda a Bíblia e são especialmente evidentes no contexto da vida de Isaque. Para os cristãos de hoje, essa história se torna um exemplo vivo de como enfrentar crises confiando não na própria força ou nas aparências, mas na direção que Deus oferece. Gênesis 26:3 destaca essa promessa divina com clareza. Habita nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei. É um chamado para permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor sugere o contrário. Um convite para experimentar a bênção que vem da fidelidade. Além disso, podemos encontrar ecos dessa confiança no Salmo 37:5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Essa passagem reforça a ideia de que a entrega e a confiança são atitudes que provocam uma resposta divina, abrindo portas e proporcionando o sustento necessário para seguir em frente. A promessa não está na ausência de problemas, mas na certeza de que Deus atua em favor daqueles que o buscam sinceramente. No tempo de Isaque, as dificuldades não eram apenas físicas, mas espirituais. A fome simbolizava momentos de escassez que todos nós, em diferentes épocas, podemos enfrentar, sejam elas financeiras, emocionais ou mesmo espirituais. O desafio estava em não ceder à desesperança e sim abraçar a promessa de Deus, mesmo quando os sentidos não captavam sinais de mudança. Essa é uma lição que transcende o passado e fala diretamente ao coração de quem assiste hoje. É também importante destacar que o pacto de Deus com Abraão e sua descendência estava ligado a uma promessa de herança, terra e prosperidade, mas que demandava uma postura ativa de fé e compromisso. Isaque, ao se posicionar naquele terreno, assumiu seu papel dentro desse plano divino, mostrando que a fé se manifesta primeiro na decisão de obedecer, depois na perseverança diante das adversidades. Essa história ressoa como um convite para cada pessoa olhar para seus desafios atuais com olhos de fé e determinação. Por fim, compreender o contexto histórico e espiritual de Gênesis 26 ajuda a perceber que a história de Isaque não é apenas um relato antigo, mas uma fonte de inspiração e orientação para a vida contemporânea. Ela nos lembra que os momentos de crise são, na verdade, oportunidades para crescer na fé e fortalecer a confiança em Deus, que permanece fiel às suas promessas em qualquer geração. Enquanto aprofundamos essa base, ficamos prontos para explorar a primeira lição que Isaque nos ensina, como a obediência a Deus é um caminho seguro para a prosperidade, mesmo em tempos de crise. Primeira lição: obediência a Deus traz prosperidade. Quando falamos de prosperidade verdadeira, não podemos ignorar o papel fundamental da obediência a Deus, que vai muito além de simples regras ou obrigações religiosas. Isaque nos mostra que, mesmo em tempos de crise e incerteza, a decisão de obedecer às orientações divinas abre caminho para bênçãos que a lógica humana não prevê. Permanecer em Gerar, apesar da fome e do desejo natural de buscar um lugar mais seguro, foi uma atitude de fé ativa.
um compromisso com a promessa que Deus havia feito. Essa escolha nos ensina que obedecer a Deus não é apenas um ato de submissão, mas uma estratégia inteligente para prosperar. É fascinante perceber que confiar apenas na lógica humana pode limitar nosso alcance e nossa visão. Isaac podia escolher o caminho aparentemente mais fácil, partir para o Egito, onde a situação parecia melhor, mas Deus o chamou a permanecer, ensinando que a confiança nas promessas divinas sempre supera as circunstâncias externas. Essa lição se aplica perfeitamente nos dias atuais, quando muitas pessoas, diante de dificuldades, buscam atalhos ou decisões precipitadas, esquecendo que a verdadeira prosperidade começa na fidelidade às direções do Senhor. Na Bíblia, encontramos outros exemplos poderosos que reforçam essa verdade. Abraão, por exemplo, foi chamado a deixar sua terra e ir a um lugar desconhecido, confiando na promessa de Deus. José, em meio às adversidades do Egito, manteve sua fé e obediência, o que o conduziu a posições de destaque e influência. Esses testemunhos nos lembram que a obediência traz não apenas proteção, mas abre portas para oportunidades que a mente humana não pode prever. Para quem busca aplicar essa lição, o primeiro passo é cultivar uma escuta atenta à voz de Deus por meio da oração e da meditação na palavra. Ler livros como O Peregrino, de John Bunyan, ou Oração à Alma da Vida Cristã, de Andrew Murray, pode fortalecer essa capacidade de ouvir e agir segundo a vontade divina. Praticar a obediência diariamente também significa confiar nas pequenas decisões, como manter a integridade no trabalho, a honestidade nas relações e a perseverança nos momentos difíceis. A obediência a Deus, quando verdadeiramente vivida, traz uma paz interior que transcende as circunstâncias. Essa paz nos capacita a enfrentar crises com serenidade e esperança, sabendo que não estamos sozinhos e que o Senhor é nosso refúgio. Além disso, a prosperidade que vem dessa obediência não se limita ao financeiro. Ela alcança a saúde emocional, a estabilidade espiritual e a harmonia familiar, demonstrando a amplitude da bênção divina. Vale destacar que obediência não é sinônimo de passividade ou aceitação resignada. Pelo contrário, ela exige ação, coragem e até mesmo sacrifício. Isaac não ficou parado esperando as coisas melhorarem. Ele atuou conforme a orientação de Deus, mesmo quando isso ia contra o senso comum. Assim, a verdadeira obediência é uma aliança viva, que requer disposição para ajustar caminhos e abrir mão de certezas humanas para seguir a direção do Criador. Por fim, refletir sobre a obediência de Isaac é um convite para que cada um examine suas próprias escolhas em tempos de crise. Será que estamos confiando nas soluções que vêm do alto ou apenas nas nossas estratégias? Essa pergunta abre caminho para a próxima lição. Semear quando ninguém mais semeia, um ato de fé que desafia a lógica humana e transforma realidades. Segunda lição. Semeando quando ninguém mais semeia. A coragem de Isaac em semear durante uma época de fome e seca é uma das lições mais marcantes da Bíblia sobre fé prática e ação na adversidade. Imagine o cenário. Todos ao redor desistiram, evitaram investir e plantar, porque as chances de colheita eram mínimas ou nulas. Mas Isaac, guiado pela confiança em Deus, tomou a decisão ousada de semear. Esse ato nos revela que prosperar não é apenas esperar a melhora das condições, mas agir com ousadia mesmo quando o ambiente parece inóspito. É um convite para que cada um reflita sobre onde pode semear hoje, apesar das dificuldades que enfrentamos. Na carta de Paulo aos Coríntios, encontramos um princípio essencial que dialoga diretamente com essa atitude. Quem semeia pouco, pouco também colherá. E quem semeia com fartura também colherá. 2 Coríntios 9:6. Esse versículo vai além do campo agrícola.
mostrando que tudo o que investimos com fé e generosidade retorna para nós multiplicado. No contexto de Isaque, a semeadura era um gesto concreto de confiança que resultou numa colheita 100 vezes maior, uma bênção que só poderia vir da mão de Deus. É importante pensar hoje no que significa semear em nossas vidas. Pode ser o investimento no desenvolvimento pessoal, como aprender uma nova habilidade, fazer um curso ou até o cultivo de relacionamentos saudáveis e edificantes. Também é semear agir com integridade no trabalho, mesmo quando as recompensas ainda não aparecem, ou persistir em projetos que parecem não dar frutos. Essa atitude nos lembra que o sucesso muitas vezes nasce da persistência em meio ao aparente fracasso. Outra forma prática de aplicar essa lição é investir tempo em atividades espirituais. Orar, ler a Bíblia, participar de grupos de fé e servir ao próximo são sementes que crescem e fortalecem nossa vida interior, trazendo frutos de paz, alegria e esperança. Ao contrário do que muitos pensam, esse tipo de semeadura não é passiva. Exige disciplina e comprometimento mesmo quando os resultados parecem distantes. A fé se manifesta no compromisso diário. A história de Isaque também nos desafia a não sucumbir ao medo e ao conformismo. Muitas vezes desistimos de nossos sonhos ou responsabilidades por temer a rejeição, o fracasso ou o desgaste. Contudo, o chamado é para avançar com coragem, confiando que Deus é quem multiplica o que foi semeado. Assim, o terreno árido das dificuldades pode se transformar num campo fértil para a manifestação das promessas divinas. Vale lembrar que semear quando ninguém mais semeia não significa agir impulsivamente, mas fazer escolhas alinhadas com a vontade de Deus e com sabedoria. É buscar discernimento através da oração, da leitura da palavra e do conselho sábio. Livros como O Discernimento Espiritual, de Henry Blackaby, podem ser grandes aliados para quem deseja crescer nessa área. É a fé aliada à sabedoria que gera frutos duradouros. Esse princípio de semeadura nos conecta diretamente com a próxima lição, que fala sobre a multiplicação e gestão sábia das riquezas que Deus nos confia, mostrando que a prosperidade verdadeira não é apenas receber bênçãos, mas também saber como cultivá-las e multiplicá-las para o bem maior. Terceira lição: multiplicação e gestão sábia das riquezas. Isaque não foi apenas um homem que recebeu bênçãos, mas um gestor sábio que soube administrar e multiplicar aquilo que Deus lhe confiou. A Bíblia relata que ele se engrandeceu e ia se engrandecendo. Gênesis 26:13, o que indica um processo contínuo de crescimento e gestão responsável. Essa lição nos convida a entender que prosperidade não é somente fruto de sorte ou bênçãos momentâneas, mas do compromisso em cuidar bem do que nos foi dado. Administrar sabiamente é parte fundamental da jornada para o sucesso duradouro. No Novo Testamento, Jesus conta a parábola dos talentos, Mateus 25, 14 e 30, onde destaca a importância de investir e multiplicar os dons e recursos recebidos. Aquele servo que guardou seu talento sem fazer nada foi repreendido, mostrando que a estagnação não agrada a Deus. Isaque, por sua vez, demonstra o contrário. Ele não se acomodou. Mesmo diante da crise, reinvestiu os recursos para que crescessem e se expandissem, ensinando que prosperidade exige diligência e ação contínua. A gestão sábia não se limita ao aspecto financeiro, mas abrange também o uso dos talentos, tempo e relacionamentos. Por exemplo, alguém pode investir no desenvolvimento de suas habilidades profissionais, em cursos ou networking, para expandir suas oportunidades. Em termos práticos, fazer um planejamento financeiro pessoal, aprender sobre investimentos e evitar desperdícios são passos fundamentais para viver essa lição no dia a dia. Livros como O Homem Mais Rico da Babilônia, de George S. Clason,
podem ser grandes aliados para quem deseja aprimorar a administração dos recursos. Além disso, é importante compreender o perigo da acomodação, que pode surgir quando pensamos que já temos o suficiente. Isaac nos mostra que, mesmo com grande prosperidade, a postura deve ser de vigilância e reinvestimento. Essa mentalidade evita a estagnação e permite que as bênçãos continuem crescendo. Na prática, isso significa estar sempre atento a novas oportunidades e disposto a aprender para ampliar nosso impacto e resultados. Outro ponto relevante é a fidelidade no uso dos recursos confiados. A Bíblia enfatiza que quando somos fiéis no pouco, Deus nos confia o muito. Lucas 16:10. Essa fidelidade se manifesta no cuidado com nossas responsabilidades, no respeito aos compromissos e na ética em todas as áreas. Agir assim constrói uma reputação sólida e atrai novas oportunidades, como aconteceu com Isaac. É possível também aplicar essa lição em nosso círculo social e familiar, ensinando aos filhos e amigos sobre a importância da administração responsável. Criar uma cultura de cuidado e valorização dos recursos ajuda a formar gerações conscientes e preparadas para prosperar. Atitudes simples, como controlar gastos, valorizar o trabalho honesto e cultivar hábitos de generosidade, são sementes que refletem essa sabedoria. Ao absorver essa lição de Isaac, percebemos que prosperar é um processo que exige equilíbrio entre receber e administrar, entre bênçãos e responsabilidades. Isso nos leva diretamente à próxima lição, que trata da persistência diante da oposição e da superação dos obstáculos que surgem nesse caminho de crescimento. Quarta lição: persistência diante da oposição e superação de obstáculos. A história de Isaac enfrentando a disputa pelos poços é um poderoso exemplo de como a persistência, aliada à fé, é fundamental para vencer os obstáculos que surgem no caminho da prosperidade. Em Gênesis 26, vemos que ele e seus servos cavaram vários poços para garantir água aos seus rebanhos, enfrentando contendas e disputas com os pastores locais. Em vez de desistir ou reagir com raiva, Isaac buscou novas alternativas, com paciência e sabedoria. Essa postura nos lembra que a jornada para o sucesso raramente é linear ou livre de desafios. É a persistência que faz toda a diferença. A Bíblia reforça essa ideia em Romanos 5:3-5, onde Paulo fala sobre a perseverança como fruto da tribulação e como essa perseverança produz caráter e esperança. Para nós, hoje, isso significa entender que os conflitos e dificuldades não são sinais de fracasso, mas oportunidades para crescermos, aprendermos e fortalecer nossa confiança em Deus. Cada desafio superado é uma vitória que molda nosso caráter e abre espaço para novas bênçãos. Quando os poços foram contestados, Isaac não permitiu que a oposição o paralisasse. Em vez disso, ele continuou cavando, buscando um local onde pudesse estabelecer paz e prosperar. Isso nos inspira a sermos resilientes e criativos diante das dificuldades, explorando novas estratégias e soluções. No contexto moderno, essa persistência pode significar buscar novos caminhos no trabalho, reinventar projetos ou até mesmo restaurar relacionamentos que parecem perdidos. Um exemplo prático para quem enfrenta desafios hoje é investir na formação contínua e no autoconhecimento. Cursos sobre inteligência emocional, resolução de conflitos e liderança podem fortalecer a capacidade de lidar com obstáculos. Além disso, cultivar hábitos saudáveis como a meditação e a oração ajuda a renovar a fé e a manter a mente focada nas soluções, não nos problemas. É comum que, diante das dificuldades, o desânimo e o medo tentem tomar conta. Por isso, é fundamental refletir sobre o que nos impede de persistir e buscar renovar diariamente nossa esperança. Livros como A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown,
e O Poder da Esperança, de Charles R. Swindoll, são ótimos para quem deseja desenvolver resiliência e fé ativa. A experiência de Isaac também nos mostra que, quando um caminho se fecha, é sábio e corajoso buscar outros. Não se trata de desistir do objetivo, mas de adaptar a rota para alcançar o destino. Essa flexibilidade, combinada com a firmeza da fé, nos guia para lugares onde Deus pode nos abençoar verdadeiramente, criando condições para a paz e a prosperidade. Ao entender essa lição sobre persistência e superação, estamos prontos para avançar para a próxima reflexão, que nos fala sobre prosperar com ética, paz e integridade, pilares essenciais para uma vida abençoada e sustentável. Quinta lição: prosperando com ética, paz e integridade. A postura de Isaac diante da inveja, da rejeição e da oferta de aliança do rei Abimeleque revela uma lição profunda sobre prosperidade que vai muito além das conquistas materiais. Isaac não respondeu com agressividade ou rancor, mesmo sendo maltratado e expulso, mas escolheu agir com sabedoria, ética e paz. Essa atitude mostra que a verdadeira prosperidade está ligada ao caráter e não apenas ao sucesso visível. Agir com integridade constrói um legado que resiste ao tempo e às adversidades. Provérbios 16:7 nos ensina que, quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, até os seus inimigos são pacificados com ele. Isso significa que, ao manter uma conduta honesta e respeitosa, mesmo diante de opositores, criamos um ambiente favorável para crescer e prosperar. A paz conquistada por meio da ética é um diferencial que abre portas que a força ou a influência não conseguem. Isaac nos convida a cultivar essa paz interior e exterior, porque ela sustenta relações duradouras e a confiança dos outros. Um exemplo prático para aplicar essa lição é investir em relacionamentos sólidos e respeitosos no ambiente de trabalho, em casa e na comunidade. Muitas vezes as pessoas subestimam o poder da gentileza, da transparência e do respeito mútuo, mas esses valores constroem pontes que levam ao sucesso sustentável. Isso envolve também ser justo nas decisões, cumprir promessas e manter a palavra dada, mesmo quando ninguém está olhando. Personagens bíblicos como José e Daniel ilustram bem esse princípio. Ambos prosperaram porque mantiveram sua integridade, mesmo em situações adversas e tentadoras. José, vendido como escravo, jamais abandonou seus valores e isso o levou a governar o Egito. Daniel, mesmo em meio a uma cultura pagã, permaneceu fiel e foi exaltado. Essas histórias reforçam que a prosperidade que Deus abençoa está entrelaçada com a integridade. No cotidiano, prosperar com ética pode ser desafiador, especialmente quando a pressão para ceder às facilidades é grande. Mas é justamente nesses momentos que precisamos lembrar da postura de Isaac, que escolheu a aliança pacífica e respeitosa. Para quem quer crescer espiritualmente e materialmente, buscar cursos e leituras sobre ética profissional, como Ética para um Novo Milênio, de Dalai Lama, pode ser um passo importante. Além disso, a paz que Isaac cultivou permitiu que ele fosse reconhecido e respeitado por líderes poderosos, como o próprio rei Abimeleque, que buscou aliança com ele. Isso demonstra que agir com honestidade não é sinal de fraqueza, mas de força e sabedoria. A verdadeira liderança e influência vem da capacidade de manter princípios sólidos, mesmo em meio a conflitos. Ao absorver essa lição, percebemos que prosperar de forma integral exige mais do que trabalho árduo ou sorte. Exige um compromisso com a ética, a paz e a integridade que transforma não só a nossa vida, mas também as vidas ao nosso redor. Isso nos prepara para refletir sobre o poder das promessas de Deus e a confiança ativa que devemos cultivar em nossa caminhada. O poder das promessas de Deus e a confiança ativa. As promessas de Deus são pilares fundamentais para sustentar nossa fé, especialmente nos momentos de dificuldade.
Na história de Isaque, vemos que Deus não apenas prometeu bênçãos materiais, mas uma presença constante. Habita nesta terra e serei contigo e te abençoarei. Gênesis 26:3. Essa garantia de companhia divina traz segurança e esperança, mostrando que não estamos sozinhos em nossas lutas. Para o cristão moderno, isso significa que mesmo nas tempestades da vida, Deus caminha ao nosso lado, fortalecendo e guiando. A confiança ativa consiste em não apenas acreditar nas promessas, mas em agir conforme elas, sabendo que Deus é fiel para cumprir tudo o que promete. Josué 1:9 nos encoraja. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Essa passagem reforça que a coragem nasce da certeza da presença divina, que nos capacita a enfrentar desafios com ousadia. Jeremias 29:11 é outra promessa que nos anima. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa palavra revela o desejo de Deus pelo nosso bem, convidando-nos a confiar que Ele planeja um futuro de esperança, mesmo quando o presente parece incerto. Nutrir essa confiança nos ajuda a perseverar e a manter o foco. Para alimentar essa fé ativa, é essencial praticar a meditação diária na Palavra de Deus. Ler e refletir sobre as Escrituras renova nosso espírito e alinha nossa vontade com a do Senhor. Livros devocionais, como Em Seus Passos, O que Faria Jesus, de Charles Sheldon, são ferramentas valiosas para nos ajudar a viver cada dia confiando nas promessas divinas e agindo com base nelas. Também é importante cultivar a oração constante e sincera, não apenas pedindo, mas dialogando com Deus, agradecendo e buscando discernimento para agir com sabedoria. Essa comunicação ativa fortalece nossa relação com Ele e transforma nossa visão sobre as situações que enfrentamos. Além disso, estar em comunhão com uma comunidade de fé traz suporte e encorajamento para manter essa confiança viva. A confiança ativa nos leva a agir, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Isaque foi um exemplo disso, pois seguiu adiante sem garantia de sucesso visível, mas com a certeza de que Deus o acompanhava. Hoje, essa lição nos desafia a manter nossos projetos, sonhos e decisões alinhados com a vontade divina, sabendo que a colheita virá no tempo certo. Ao abraçarmos o poder das promessas de Deus e exercitarmos uma confiança ativa, nos preparamos para aplicar essas lições em nossas vidas. É hora de avançar para entender como transformar tudo isso em ações práticas que nos conduzam à prosperidade genuína e duradoura. Aplicação prática. Como usar as lições de Isaque para prosperar hoje? Aprender com a história de Isaque é entender que a fé deve sempre estar acompanhada da ação. Para aplicar as lições aprendidas, o primeiro passo é cultivar a obediência a Deus mesmo diante das crises. Isso significa buscar sua orientação por meio da oração diária, da leitura da Bíblia e do silêncio interior para ouvir a sua voz. Por exemplo, ao tomar decisões importantes, é fundamental reservar um tempo para refletir, pedindo sabedoria para agir conforme o plano divino. Livros como Sabedoria para Decidir, de John Maxwell, podem ajudar a desenvolver essa habilidade. Outra atitude essencial é semear em áreas onde muitos desistem. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou no desenvolvimento pessoal, é necessário investir tempo e esforço mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Quem planta pacientemente colhe com abundância, conforme ensina 2 Coríntios 9:6. Na prática, isso pode significar dedicar-se a aprender uma nova habilidade, fortalecer laços familiares ou ampliar a rede de contatos profissionais, mesmo em meio a desafios. A gestão sábia das bênçãos que Deus nos concede também é indispensável. Saber administrar finanças, talentos e tempo faz parte do compromisso cristão com a mordomia.
Para isso, é recomendável fazer um planejamento financeiro, estabelecer prioridades e evitar desperdícios. Ferramentas como o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, de George S. Clason, ou cursos de educação financeira podem ser ótimos aliados nessa jornada. Persistir diante das dificuldades é outra prática que transforma vidas. Quando surgirem conflitos ou barreiras, em vez de desistir, é hora de buscar novas soluções, exercitar a criatividade e fortalecer a fé. A leitura de obras como O Poder da Persistência, de Justin Sachs, pode ajudar a manter o foco e a motivação mesmo nos momentos difíceis. Além disso, contar com o suporte de uma comunidade de fé pode ser fundamental para renovar a esperança. Por fim, prosperar com ética, paz e integridade é o caminho para uma vida abençoada e sustentável. Ser honesto, respeitar o próximo e agir com justiça constrói uma reputação sólida que abre portas e mantém relacionamentos saudáveis. Cursos de desenvolvimento pessoal e espiritual, assim como mentorias em ética profissional, são maneiras práticas de desenvolver essas qualidades. Exemplos como o de José e Daniel são inspiração para trilhar esse caminho. Para fortalecer essa caminhada, não podemos esquecer da oração constante e da comunhão com outros irmãos na fé. Participar de grupos de estudo bíblico, de encontros de oração e atividades de serviço comunitário são formas de crescer espiritualmente e encontrar apoio. Isso alimenta nossa alma e nos ajuda a manter o foco nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Cada uma dessas ações, tomadas com fé e perseverança, abre espaço para que as bênçãos de Deus se manifestem em todas as áreas da vida. Ao aplicar as lições de Isaac, nos tornamos agentes de transformação em nosso meio, testemunhando o poder de uma fé viva que supera crises e conquista prosperidade verdadeira. E assim, avançamos para o momento final, onde faremos uma reflexão que convida cada um a interiorizar essas lições e a agir de forma transformadora em sua vida. O papel da oração e da comunhão para fortalecer a fé em tempos difíceis. A oração é um dos pilares que sustentam a fé em tempos de crise. Ela não é apenas um momento de pedir, mas um diálogo íntimo com Deus, uma fonte inesgotável de força, paz e orientação. Quando Isaac enfrentou desafios, certamente contou com essa conexão direta com o Criador, que renovava sua coragem e confirmava a promessa divina. Para quem vive dias difíceis hoje, criar uma rotina de oração é essencial para manter o coração firme e a mente clara, buscando não só respostas, mas a paz que só Deus pode dar. Além da oração individual, a comunhão com outros irmãos na fé fortalece o corpo espiritual. Estar perto de pessoas que compartilham a mesma esperança oferece suporte emocional e espiritual, além de inspiração para continuar firme mesmo diante dos obstáculos. Grupos de estudo bíblico, cultos e reuniões de oração são ambientes onde a fé se alimenta, cresce e se torna mais resistente às tempestades da vida. Essa comunhão cria um círculo de proteção e incentivo que não pode ser subestimado. A Bíblia nos ensina, em Mateus 18:20, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Essa presença especial fortalece ainda mais o compromisso com Deus e a confiança em sua intervenção. Isaac, vivendo em tempos difíceis, nos mostra que mesmo quando a solidão parece grande, a presença de Deus nunca falta, especialmente quando estamos conectados em comunidade. Praticar a oração e a comunhão de forma constante pode parecer desafiador no ritmo acelerado do dia a dia, mas pequenas mudanças já fazem grande diferença. Reservar alguns minutos pela manhã para orar, participar de um grupo online de estudos bíblicos, ou até mesmo criar uma rede de amigos para a oração mútua são passos práticos que qualquer pessoa pode dar. Livros como O Poder da Oração, de Stormy Omartian, podem ser grandes aliados nessa caminhada.
É importante também perceber que a oração não precisa ser perfeita ou formal. O que conta é a sinceridade do coração. Muitas vezes, basta abrir o coração, desabafar, agradecer e pedir ajuda, sabendo que Deus entende nossas limitações e está sempre pronto a ouvir. Essa simplicidade torna a oração um refúgio acessível e reconfortante em qualquer momento. A comunhão fortalece não apenas a fé, mas também oferece oportunidades para servir e receber apoio prático. Em tempos de crise, ser parte ativa de uma comunidade cristã permite compartilhar desafios, receber conselhos sábios e experimentar a solidariedade que Jesus ensinou. Essa rede de apoio torna a caminhada menos solitária e mais cheia de esperança. A combinação entre oração e comunhão cria um ciclo virtuoso. A oração fortalece a fé individual e nos prepara para participar de forma mais ativa e amorosa na comunidade, enquanto a comunhão alimenta a motivação para orar e confiar mais profundamente. Isaac exemplifica essa sinergia ao permanecer firme, apoiado na promessa divina e na presença de Deus em sua vida. Para quem deseja fortalecer essa prática, buscar mentorias espirituais, participar de retiros e se envolver em atividades na igreja são maneiras de crescer e aprofundar a experiência da fé. Esses momentos enriquecem o entendimento da palavra e proporcionam uma renovação constante da esperança e do compromisso com Deus. E assim, ao fortalecer a oração e a comunhão, nos aproximamos de compreender a importância da linhagem de Isaac e como essa promessa de Deus se estende para além de sua vida, alcançando a todos nós, como veremos a seguir. A linhagem de Isaac e o cumprimento das promessas messiânicas. Isaac não foi apenas um homem abençoado por Deus, mas o elo fundamental na cadeia de promessas que culminaria no nascimento de Jesus Cristo, o Messias esperado. Ele representa a continuidade da aliança divina com Abraão, na qual Deus prometeu que sua descendência se tornaria uma grande nação e que, através dela, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Isso mostra a importância da linhagem de Isaac para a história da salvação, pois é por meio dela que a esperança do mundo encontra cumprimento. A promessa feita a Abraão foi reafirmada a Isaac, como está em Gênesis 26, 4. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas estas terras, e todas as nações da terra serão abençoadas em tua descendência. Essa palavra divina reforça que Isaac não era apenas um receptor de bênçãos temporais, mas um portador de uma missão eterna. Ele carrega em si o chamado para ser pai de uma geração que transformaria a história da humanidade. Essa linhagem se concretiza no Novo Testamento em Jesus Cristo, que nasceu da descendência de Isaac, passando por Abraão, conforme descrito em Mateus 1:2. Jesus é o cumprimento das promessas feitas a Abraão e Isaac, trazendo salvação, esperança e reconciliação para todos os povos. Essa conexão nos lembra que a fé em Deus é também uma herança espiritual que atravessa gerações, convidando-nos a viver com responsabilidade e propósito. Entender essa relação fortalece nossa fé, porque revela que Deus tem um plano maior para cada vida. A história de Isaac nos chama a olhar para além das circunstâncias imediatas e a reconhecer que somos parte de um propósito divino que ultrapassa nosso tempo. Isso inspira confiança e motivação para enfrentar desafios, sabendo que carregamos uma missão que vale a pena. Para aprofundar esse entendimento, é recomendável estudar livros que abordam a teologia da promessa, como A Promessa, de Jonathan Edwards, e refletir sobre passagens bíblicas que destacam o papel da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó. Essas leituras ajudam a compreender a dimensão espiritual e histórica da fé que herdamos. Além disso, essa consciência nos incentiva a preservar os valores e a fé que nos foram legados.
para que possamos também ser transmissíveis de bênçãos para as futuras gerações. Ensinar nossos filhos e comunidades sobre a importância dessa herança espiritual é uma forma prática de honrar o chamado de Deus e fortalecer a igreja hoje. Essa perspectiva amplia o significado da prosperidade para além do material, mostrando que o verdadeiro sucesso está em viver conforme o propósito divino, contribuindo para a realização do plano de Deus no mundo. Essa reflexão nos prepara para conhecer exemplos inspiradores de pessoas antigas e modernas que prosperaram confiando em Deus. E assim, chegamos ao próximo tópico, onde vamos conhecer histórias de fé e perseverança que confirmam as lições que aprendemos com Isaac. Exemplos históricos e modernos de pessoas que prosperaram confiando em Deus. A trajetória de Isaac é um exemplo bíblico poderoso, mas a história da fé está repleta de personagens, tanto antigos quanto contemporâneos, que prosperaram porque confiaram em Deus, mesmo diante de grandes adversidades. Figuras como Moisés, que liderou o povo de Israel pelo deserto, e Ester, que com coragem salvou seu povo, são testemunhos vivos do poder da fé ativa. Essas vidas revelam que a prosperidade divina não está condicionada a circunstâncias fáceis, mas a uma confiança firme e a obediência. Na história moderna, temos líderes e personalidades que marcaram suas gerações pela fé e integridade. Por exemplo, Martin Luther King Jr., que enfrentou a perseguição e o racismo com uma convicção inabalável, ou Madre Teresa, cuja vida de serviço e amor incondicional inspirou milhões. Eles nos mostram que prosperar pode significar muito mais do que riqueza material. Prosperar é cumprir o propósito que Deus nos confia e transformar o mundo ao nosso redor. Esses exemplos nos encorajam a olhar para nossos próprios desafios com esperança e determinação. A confiança em Deus nos fortalece para superar obstáculos, assim como Isaac fez ao enfrentar a fome, as disputas e a rejeição. Eles reforçam que a prosperidade verdadeira é um processo de crescimento espiritual, emocional e material, que envolve coragem e fé. Para quem deseja se inspirar ainda mais, há biografias e livros que relatam essas histórias incríveis, como Sonho de Martin Luther King, de Marshall Frady, ou A Caminho da Luz, de Catherine Spink, sobre Madre Teresa. Essas leituras mostram como a fé transformou vidas comuns em testemunhos extraordinários. Além disso, muitas pessoas comuns hoje também vivem histórias de superação e prosperidade baseadas na confiança em Deus. Testemunhos encontrados em comunidades religiosas e grupos de apoio podem servir de incentivo para aqueles que sentem o peso das dificuldades. Compartilhar essas experiências fortalece a fé coletiva e cria uma rede de esperança. A lição que se destaca é que prosperar não é sinônimo de ausência de problemas, mas de como enfrentamos e superamos esses problemas com a ajuda divina. Pessoas que mantêm a integridade, perseverança e a fé, mesmo em meio às tempestades, acabam por colher frutos que vão muito além do tangível. Ao reconhecermos esses exemplos, somos convidados a internalizar que a prosperidade está ao alcance de todos que confiam e obedecem a Deus, como Isaac fez. Essa certeza nos dá segurança para continuar avançando em nossa jornada de fé. E com essa inspiração, estamos prontos para finalizar nossa reflexão, retomando as lições e convidando cada um a aplicar esse conhecimento transformador em sua própria vida. Ao longo desta jornada pelas lições da história de Isaac, vimos como confiar em Deus quando tudo parece desmoronar pode ser o caminho para uma prosperidade verdadeira e duradoura. A obediência fiel, a coragem de semear em tempos difíceis, a administração sábia dos recursos, a persistência diante dos obstáculos e a manutenção da ética e da paz são princípios que, se aplicados com fé,
transformam não apenas nossa vida, mas também o ambiente ao nosso redor. Essas lições não são meras teorias, mas caminhos práticos que estão ao alcance de todos que desejam uma vida plena. Agora, a grande questão que fica é: você está disposto a colocar essas lições em prática? Será que está deixando o medo ou a insegurança impedir seu crescimento? A verdadeira mudança começa com a decisão de agir, confiando nas promessas de Deus e na direção que Ele nos oferece. Pense em quais áreas da sua vida precisam de mais obediência, mais coragem para semear, ou mais sabedoria na gestão dos seus recursos. A resposta para esses desafios está na sua fé em ação. Quero convidar você a refletir. Quais obstáculos você está enfrentando hoje que precisam da sua persistência e criatividade para serem superados? Onde você pode promover mais paz e integridade mesmo diante de conflitos? E, acima de tudo, como você pode fortalecer sua confiança nas promessas de Deus para viver com mais esperança e propósito? Compartilhe suas respostas nos comentários, pois essa troca fortalece toda a nossa comunidade. Lembre-se de que essa caminhada não é feita sozinha. A oração, o estudo da palavra e a comunhão com irmãos e irmãs na fé são ferramentas indispensáveis para manter a força e o foco. Aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde conteúdos que edificam e ajudam a fortalecer a sua jornada espiritual e pessoal. Se este conteúdo tocou o seu coração, deixe seu like e compartilhe com amigos e familiares que também possam ser beneficiados por essas lições. Juntos, podemos construir uma comunidade sólida, onde a fé e a prosperidade andam lado a lado, mesmo em tempos desafiadores. Por fim, te deixo um desafio. Escolha hoje uma dessas lições para aplicar imediatamente. Pode ser um gesto simples, uma decisão, uma oração ou um compromisso novo com Deus. Comece pequeno, mas comece firme. Afinal, a transformação real começa no primeiro passo de fé. E assim, com essa reflexão, encerramos essa parte da nossa conversa, mas o convite para a transformação continua, aberto e vivo dentro de cada um que deseja crescer em fé e prosperidade.